Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar de um livro lançado em agosto de 2020 pela Intrínseca e que retoma o universo de Crepúsculo. E o livro é Sol da Meia-Noite, de Stephenie Meyer. Esse livro é nada mais, nada menos que a versão de Crepúsculo contada por Edward Cullen. Parece mais do mesmo, mas para quem é fã da saga não é. Mas eu quero compartilhar com você de onde veio a ideia de ler esse livro. Recentemente eu ganhei um exemplar de Crepúsculo. Quando os filmes foram lançados, eu assisti a todos e me encantei principalmente com o primeiro. Eu achei lindo como o filme foi produzido. Aquelas músicas, o cenário lindíssimo, o casal de atores, a forma como a história foi contada, eu achei tudo muito lindo. E depois eu fui assistindo aos outros mais para saber a sequência mesmo. Eu gostei muito do terceiro, que foi o Eclipse, mas dos outros eu achei bem normal, assim, não me chamou tanto a atenção. Mas como eu sou compulsiva por ler, eu acabei lendo esse volume que apareceu nas minhas mãos, o que me levou a ler Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. E eu gostei. Sim, é dessas histórias viciantes, e embora seja para adolescente, eu li para relaxar, para curtir, porque às vezes a gente quer ler só por distração mesmo, e não há mal nenhum nisso. E de repente, uma das minhas queridas alunas, aproveitar e mandar um beijo para Malu, me falou de Sol da Meia-Noite, que é essa versão contada pelo Edward. E assim que eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu já quis ler na hora. E assim eu fiz. Edward Cullen reconta a história sob a sua perspectiva. O que ele sentiu em relação a Bella assim que a viu, o desejo enorme que ele teve de matá-la, a atração inebriante que ele tinha pelo cheiro dela que despertava um monstro dentro dele, algo bem desumano. O conflito interior entre fugir ou ficar, o fascínio enorme que Bella exerceu sobre ele desde os primeiros momentos da chegada da menina. Aliás, a escola inteira estava esperando pela chegada de Bella. E aí nós descobrimos o quanto Edward precisou de todo o seu autocontrole para não fazer o que ele realmente desejava. O fato de que Edward não podia ler a mente de Bella nós já sabemos. O que nós não sabíamos foi todo o malabarismo que ele fez para, lendo a mente de outro amigo dela, de alguém que estava conversando com ela, para acompanhar os pensamentos, o que a Bella estava fazendo, dizendo. Depois ele passa a acompanhar as sutilezas do caráter da menina, seu comportamento discreto, a generosidade com que ela agia em relação aos amigos que precisavam dela. Pequenas sutilezas que não haviam ficado claras no primeiro volume, no original. Depois tem todo o envolvimento da família dele que o narrador personagem vai nos contando. Muitos conflitos, os irmãos bravos com ele por expô-los ao perigo. E assim, pelos olhos de Edward, nós vamos conhecendo a rotina da família. Seus hobbies, a forma como eles passavam o tempo livre que eles tinham. E isso torna tudo mais interessante, porque em Crepúsculo nós conhecíamos a rotina de Bella com o pai, com os amigos, com Jacob. Mas agora nós conhecemos a rotina de Edward, o que ele fazia quando não estava sob os olhos atentos de Bella. E é muito legal conhecer o relacionamento dele com os pais, com os irmãos, e inclusive conhecer um pouco mais de cada um deles. É quase como se fosse outra história. Um ponto que eu consideraria um pouco negativo são os diálogos que são meio entediantes, aquele diálogo de adolescente apaixonado, que fica um pouco cansativo. Mas ao mesmo tempo é gostoso ver o amor dele se construindo aos poucos. Na maior parte das vezes é como se estivesse conhecendo a história pela primeira vez.
É muito forte a sensação de um adolescente descobrindo as reações provocadas pela paixão. O toque da pele, o arrepio, o cheiro, a sensação inebriante como se fosse um vício. E deixa muito claro como ele realmente não consegue ficar longe dela. Ele passa a conhecer os sentimentos, como o ciúme, por exemplo, que ele diz que ele já havia lido 1000 vezes sobre o ciúme, mas nada como sentir para realmente conhecer. E é incrivelmente original a forma como ele compara a história deles com a mitologia de Perséfone e Hades. Perséfone era a filha da deusa Deméter com Zeus, e ela era tão linda que o dia que Hades a conheceu, a raptou, levou-a consigo para que ela morasse com ele no submundo, no reino dos mortos. Ela não queria ficar ali, mas ela não poderia comer nada do lugar. E um dia ela come uma sementinha de romã e a partir daí ela é obrigada a ficar para sempre nesse reino. E então ela se casa com Hades e ela acaba sendo condenada a passar metade do ano ali no submundo e a outra metade ela está livre para ficar com a mãe. Então, essa metade que ela fica no submundo geralmente é outono e inverno, e na primavera e no verão ela passa com a mãe, que é a deusa. E essa é a referência da capa, que se você observar é uma romã cortada ao meio e tem toda a referência do sangue também, como se dessa romã escorresse sangue. E a comparação feita por Edward é que se Bella ficar com ele, ela estaria no papel de Perséfone, obrigada a viver para sempre nesse submundo dos vampiros, dos monstros. Enfim, a história é tão apaixonante quanto a primeira versão, para quem gosta, e eu diria que ela é até um pouco melhor escrita, mais bem elaborada, e com certeza eu mais do que recomendo a leitura. Comenta aí se você já leu, se você já assistiu a saga Crepúsculo e se você ficou com vontade de ler Sol da Meia-Noite. E até a próxima!